Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Eu espero que todos estejam bem. Para este início de culto esse evangelístico, eu convido os irmãos em seus lares a curvarem as suas cabeças e nos achegarmos a Deus em oração essa de adoração. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, nós estamos em Tua presença e temos ciência, como Teu povo, que nós servimos um Deus grande, um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus que não abandonou a sua criação, um Deus que não abandonou os seus, mas que se relaciona com os seus, que nos tem dado graça, que tem nos dado a sua misericórdia e tem nos fortalecido dia após dia. Senhor, te louvamos pelo que tens feito em nossas vidas, realizado em nós, e o adoramos pelo que é, Senhor. E Tu és grande, Tu és forte, e eu não me canso de dizer que Tu és poderoso. O Senhor tem o domínio de tudo, Senhor. Guarda os nossos corações neste dia, como o Senhor tem guardado desde o início do mesmo. Muito obrigado, Senhor. Também te agradecemos, porque o Senhor tem nos mantido em vida, ainda que sejamos pecadores e falhos, o Senhor tem tido misericórdia e tem nos dado a Tua graça. Ó Pai amado, obrigado, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero fazer uma leitura com vocês no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28 ao 30. Então peço que, juntamente você com os seus familiares, amigos que se encontram hoje aí com vocês, possa nos acompanhar nessa leitura. João, capítulo 19, versículo 28 ao 30. São breves versículos, porém muito explicativos para nós e para nossa doutrina cristã. Diz assim a palavra do Senhor. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Com base nesse texto, também nesse texto, nós vamos discorrer a respeito da consumação. A respeito da consumação, precisamente, do sacrifício de Cristo no Calvário. Eu quero também, neste momento, abrir para a oração de intercessão. Nós, como igreja, nós somos carregados de responsabilidades como servos do Senhor e como igreja, não é mesmo? E a igreja do Senhor, ela carece de oração. Eu careço da sua oração. E ambos carecemos da oração um dos outros, para que nós venhamos crescer na fé, para que nós venhamos crescer no conhecimento do Senhor Jesus, através da meditação da palavra, mas pelo iluminar do Espírito Santo. Então, eu preciso. O apóstolo Paulo, ele em suas cartas, ele sempre colocava adiante dos irmãos, para quem ele escrevia, o desejo de ver os irmãos crescendo em graça, o desejo de ver os irmãos crescendo em conhecimento. E isso ele falava: olha, tenho orado frequentemente por vós, para que aumente o vosso saber, para que aumente o vosso grau de intimidade com o Senhor Jesus, para que desenvolvam a salvação que Jesus Cristo lhe otorgaram no Calvário. E eu quero, neste momento, fazer jus à nossa responsabilidade de intercessores e orar. Sabemos que a igreja do Senhor não tem passado um período fácil na face da terra, nunca foi fácil. Mas nesse momento de pandemia, as coisas parecem que se agravaram, que se aguçaram. Mas nós, como servos do Senhor e intercessores, devemos clamar ao Senhor por nossos irmãos, pelos irmãos que estão espalhados pela face da terra. E sem esquecer dessa semana que se passou, que foi tão difícil para o nosso pastor Márcio, onde teve ali o falecimento da sua amável e adorada esposa, onde a família tem sofrido com isso. E o nosso desejo como igreja
é que o Senhor, através, do Espírito Santo, possa os consolar, possa os conceder aí força nesse momento tão difícil. Também mencionar a família por parte da minha esposa, que tem passado momentos difíceis, uma família onde tem um histórico de depressão, de síndrome do pânico, para que o Senhor entre com salvação. Nada é impossível para o Senhor, inclusive salvar, libertar. E também para os irmãos que estão espalhados por essa face da terra, os missionários que têm enfrentado tantas retaliações, mas o nosso Cristo disse que a porta que ele abriu, que a igreja, o inferno não prevaleceria, as portas do inferno, melhor, não prevaleceria contra a igreja do Senhor. Então, que nós venhamos ainda assim sabendo que nada pode prevalecer contra a igreja do Senhor, mas orarmos, lembrarmos da igreja de Atos, que cresciam juntos em oração e em comunhão e no partilhar do pão. Amém? Vamos orar então neste momento pela vida da nossa comunidade de Brasilândia, os nossos irmãos congregados ali, os irmãos que moram ali naquela região, pela vida e a família do pastor que tem passado um momento aí de luto. Venhamos então apresentá-los e pelos missionários espalhados pela face da terra. Oremos então essa oração de intercessão. Senhor Deus, nada é novo perante os teus olhos. Isso eu não canso de dizer, porque isso nos traz, e sinceramente, singularmente, me traz tanto conforto. Senhor, o Senhor conhece cada uma das tuas ovelhinhas que estão ali na igreja de Brasilândia, tanto na igreja congregada no templo, quanto aquelas que se encontram ali na redondeza, que servem ao Senhor em uma outra congregação. Pai amado, o Senhor é quem dá graça, o Senhor é quem fortalece, o Senhor é quem direciona, o Senhor é quem, ó Pai amado, dá o escape. Pedimos que assim continue fazendo, ó Pai. Não temos como um Deus e Pai irresponsável, mas como igreja nós devemos nos pôr na posição de intercessores e clamar pelos nossos irmãos. Vai de encontro com a vida espiritual, vai de encontro com a vida física, vai de encontro com a vida conjugal dos irmãos que são casados e aqueles que estão pensando em entrar em um relacionamento. Dê a eles sabedoria, discernimento, para que possam glorificar ao Senhor nos relacionamentos. Senhor Jesus, abençoe a vida financeira de cada membro da igreja de Brasilândia, que todos possam crescer, ó Pai amado, sabendo administrar bem os seus bens e as bênçãos que vêm das mãos do Senhor. Pai amado, também eu te peço no nome de Jesus pela vida do nosso pastor Márcio. Senhor Jesus, a dor da perca é tão dolorido, mas nós temos o Espírito Santo que nos consola, que nos dá força para viver e passar por esses momentos com um coração ainda mais confortado. Visita a família também, os filhos, a filha, Senhor, os netos, os parentes, ó Pai, os irmãos. Senhor, não tem de fato palavras para descrever a dor da perca, mas nosso conforto é saber que o Senhor é perito em consolar corações. Continue a consolar e dando força, ó Pai, no nome de Jesus. Também te peço pelos missionários que estão espalhados pela face da terra. Peço que o Senhor os dê graça e que eles possam perseverar nessa obra, nessa missão, porque todo trabalho para o Senhor não é em vão. Senhor, se essa mensagem que hoje será pregada chegar a outras pessoas que estão carecendo, faça a obra. Neste momento eu peço, faça obras nos corações, Senhor. Pai amado, continue a acrescentar ovelhinhas no rebanho da igreja de Brasilândia ou em outras igrejas, mas traga, Senhor, para o teu rebanho. Nós clamamos no nome de Jesus. Também te peço pela família da minha esposa, Senhor Jesus, a minha sogra, o meu sogro, os meus cunhados. Senhor, vai repreendendo todo o mal, todo espírito aprisionador que tem os impedido, Senhor, de enxergar a tua boa mão neste momento. O Senhor, com a tua graça, quando quer, ó Pai amado, o Senhor entra com a tua providência e pronto, porque foi assim comigo. Mas se ainda não chegou o tempo, nos ensina, Senhor, em silêncio e em oração, esperar pela salvação dos nossos e principalmente pela salvação da família da minha esposa, Senhor. Nos dê, ó Pai amado, sabedoria para falar no tempo certo, para aconselhar no tempo certo. Temos Cristo e é Cristo quem devemos apresentar. No nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Meus amados irmãos, conforme eu falei, o texto que eu li a princípio nos dá um direcionamento já para o que hoje será exposto aos irmãos. E para isso eu convido
os amados irmãos a abrirem as vossas Bíblias na carta que Paulo escreveu aos irmãos de Romanos. Romanos capítulo 8, eu quero ficar com os irmãos no versículo 1 ao versículo 4. Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. Peço que os irmãos acompanhem, seja na Bíblia física, seja no seu aparelho celular. Não sei em que situação o irmão se encontra aí, com qual meio de leitura da palavra, mas o façamos junto como igreja. Romanos capítulo 8, versículo 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Um verso que me chama a atenção é: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. No versículo, em um dos versículos que eu comecei a ler no começo deste culto, eu disse, que Jesus, ele, depois que toma o vinagre, quando os guardas colocam em sua boca, ele diz: está consumado. E o que isso traz para nós como cristãos? O que é que está consumado? Em Romanos nós temos essa resposta. Claro que a Bíblia ela tem muitos outros textos e hoje precisamente o foco não é ser exaustivo na exposição dos mesmos, mas ficar com uma pequena porção que nos dará sustento para o restante dessa semana. Por isso eu peço para os irmãos se atentarem nesses poucos minutos que passaremos juntos em meditação da palavra do Senhor. Jesus Cristo, ele completou aquilo que nós éramos incapazes de completar. Jesus Cristo, ele realizou aquilo que era incapaz, aquilo que era impossível de nós realizarmos. Jesus Cristo finalizou aquilo que era impossível para nós, para mim, para você finalizar. A saber, o cumprimento da lei. A saber, a sentença que a lei impõe. Porque aquele que peca tem como consequência a morte. E Jesus, ele toma sobre si os nossos pecados. Jesus não pecou, mas como um exemplo que é dado no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, um sacrifício, um bezerro, em troca simbolizando o pecado ali e sendo oferecido Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que tira a nossa sentença de morte eterna. Nós, hoje, não temos nenhuma condenação. E, sinceramente, eu me vejo na obrigação de expor algumas coisas para os irmãos. Meus irmãos, eu vim de um ambiente que é totalmente diferente do que eu vivo hoje com os irmãos na igreja de Brasilândia e o que eu vivo hoje no tocante à teologia reformada. A consumação de Cristo no Calvário não é suficiente. Me desculpe se isso pode até gerar: nossa, mas como assim? No meio de onde eu vim, nós ajudamos a Cristo a concluir a sua obra. É mais ou menos isso que acontece. Nós não temos por suficiente, às vezes por um erro de interpretação, às vezes por um ensinamento já antigo adotado, nós acreditamos que a salvação depende de nós, somente de nós, esquecendo que, ao pé da letra, o que Cristo diz no Calvário de fato é aplicável para toda a vida no tocante à salvação. O que compete ao servo do Senhor, e isso precisa ser pontuado inclusive também em nosso meio reformado, é
que nós fomos justificados por Deus através de Cristo, pela morte e ressurreição de Cristo, mas cabe a nós desenvolvermos, com a ajuda e auxílio do Espírito Santo, ainda a santificação. John Wesley, um dos ilustres pregadores do metodismo, ele diz o seguinte: a conversão, ela tira o cristão do mundo. A santificação, o processo de se separar, o processo de se abster das coisas do mundo, tira o mundo do cristão. E isso nós precisamos desenvolver. Mas no tocante à salvação, ao gozo eternal, nós já o temos pelo sacrifício consumado na cruz do Calvário. Há tantos meios que tentam pôr o homem como um parceiro de Cristo na obra da salvação, mas não. Na obra da salvação nós não temos parte nenhuma, a não ser a parte em que nós éramos culpados pela morte de Cristo no Calvário por conta dos nossos pecados herdados lá do Éden. Meus irmãos, não há mérito nenhum em nós. O profeta Isaías chega a dizer que toda a nossa justiça perante ao Senhor, nosso Deus, são como trapo de imundícia. Nada do que fazemos é agradável meramente, suprassumo a Deus. Não. É como trapo de imundícia. E quando nós lemos isso, quando nós meditamos nisso, quando nós somos confrontados com a lei de Deus, de fato nós somos levados a nos humilhar e dizer: Senhor, eu não sou ninguém. E assim como João, o Batista, que eu diminua e que ele cresça. Toda a glória, todo o domínio, todo o poder seja dado ao Senhor, o nosso Deus, única e exclusivamente ao Senhor nosso Deus. Eu, Jonatas, você, irmão e irmã que me acompanha neste culto de terça-feira, você e eu, nós, não temos, nunca teremos nenhum papel na salvação que Cristo fez no Calvário, a não ser a condenação que a ele foi imputada. Aí nós temos sim essa responsabilidade. Foi por nós, foi pelos nossos pecados que Jesus sofreu, e certamente ali na cruz o seu sangue verteu. Foi por mim e foi por você. E toda vez que fechamos os olhos e passamos a meditar, nós conseguimos, em momentos de flashes de memória, de envolvimento do Espírito, nós conseguimos imaginar Jesus na cruz e tentar vislumbrar o seu sofrimento. E de fato é ser igual. O sofrimento pela morte de cruz é demais. E ali sofrendo, ele como um Deus todo-poderoso, ele ainda entrega o seu Espírito. A morte não teve poder sobre o nosso Jesus, sobre o nosso Senhor Jesus. Ele diz: está consumado, e entregou o seu Espírito. Esse é o nosso Deus, poderoso o suficiente para morrer, ressuscitar e nos justificar diante do Pai. Você, meu irmão, está justificado. A obra da salvação foi consumada no Calvário. E se você tiver dúvida, dobre os seus joelhos e diga: Senhor, me leve até a cruz, porque de lá certamente encontrarei o meu caminho de casa. E é através da cruz de Cristo que enxergamos a salvação. Está consumado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu, você, nós, como igreja, corpo de Cristo, estamos em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação. Alegre-se, igreja. E eu finalizo dizendo: prepara-te, ó Israel, ó igreja de Brasilândia, para encontrar-te com o Senhor teu Deus. E mais uma: e em todo o tempo, abrangendo a santificação, estejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês. Foi breve a exposição, mas eu creio que aquilo que o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, que habita em você, tem testificado e certamente nos direcionará a compreender esse mistério grandioso da salvação por meio de Cristo Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe. Finalizamos então com uma oração de gratidão a Deus por este momento, oração pedindo que o Senhor nos fortaleça dia após dia e que desenvolvamos a salvação,
Por quê? O que comprova a nossa salvação, não desmerecendo o que Cristo fez, isso nunca, jamais. Mas o que comprova que somos salvos e fazemos parte deste sacrifício, dessa graça, desse sangue vertido limitado aos seus salvos, é de fato um modo em que respondemos a essa salvação. E o crente salvo em Jesus, como vai continuar aqui em Romanos, no capítulo 8, no decorrer, do versículo 4 em diante, é que o que anda no Espírito vai fazer aquilo que direciona o Espírito. Aquele que é salvo possui o Espírito Santo de Deus em si. E ele vive para glorificar ao Senhor. Ele vive para fazer a vontade do Senhor. E a nossa salvação, ela é expressa, grande parte, pelos frutos que damos. Pelos frutos que damos como resultado dessa salvação. Agradando ao Senhor, vivendo para a glória de Deus. Senhor Deus, nós estamos em Tua presença e agradecemos por essa oportunidade. Ainda em liberdade de nos reunirmos e ainda em liberdade de, em meios sociais, proclamar a Tua palavra. Sabemos que logo logo isso já não será possível. Mas quando isso e breve acontecerá, sabemos que é um preparativo para encontrar com o Senhor. São o início das dores. Obrigado, Senhor, por ter nos guardado, estar nos guardando e nos livrando do mal. Obrigado pela vida de cada um dos irmãos que pararam os seus afazeres para, neste momento, juntos nos reunirmos e prestarmos um culto ao Senhor. Isso é graça e isso é ação do Teu Espírito na vida dos Teus santos eleitos. Obrigado, Deus, pela vida de cada um dos irmãos. E mais uma vez eu peço, continue a consolar o nosso pastor Márcio. Senhor, como igreja, que nós possamos expressar o Teu cuidado também com a vida do pastor e com a família dele neste momento tão difícil. Mas certamente também nos alegramos, porque logo logo estaremos todos juntos reunidos no imenso coral, louvando o Senhor, sempre e sempre. Obrigado, Pai. Que a Tua palavra seja aplicada fortemente aos nossos corações e que nós possamos a praticar. Não ouvir apenas, não entender apenas, mas praticá-la, pôr em prática. No nome de Jesus oramos e agradecemos. Meus amados irmãos, que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês e dos seus familiares que têm sido representados por vocês. Que Deus em Cristo conceda a cada um de nós uma semana, um restante de semana abençoado na presença dEle. Forte abraço e boa noite.